Tiago e João, irmão de Tiago. Então, João, irmão de Tiago, junto com Pedro e Tiago, levou eles em privado para um alto monte. Ali Jesus mudou a sua aparência. Essa é a tal da transfiguração citado aqui. Então Jesus mudou a sua aparência diante deles. O seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias também aparecem diante deles, e ambos começaram a conversar com Jesus. Então, essa passagem de Jesus se modificar e se apresentar como em espírito, é que ele mostra quem ele realmente é, e que Moisés e Elias estavam ali com eles, porque nos capítulos anteriores em que ele fala: eu não vim destruir a lei. Então ele não veio destruir a lei de Moisés, ele não veio quebrar o que Elias tinha feito, mas ele veio junto com eles mostrar uma outra proposta, uma outra maneira de entender o próximo com amor, com carinho, e explicar nessa passagem como acontece a reencarnação, porque ele passa pelo João Batista e depois com Nicodemos, e são duas passagens escritas na Bíblia sobre a reencarnação. Essa transfiguração não é só aqui nesse Evangelho do Novo Testamento. Nós temos uma passagem no livro de João, apócrifo de João. João disse que ele estava dormindo. Ele fazia de conta que estava dormindo, ele estava meio acordado, todo o resto dormindo. E aí ele diz o seguinte: apareceu outro como meu mestre. Quem que era esse outro como meu mestre? Era um outro espírito da grandeza de Jesus. E aí ele diz o seguinte, que esse outro falou: esses que estão com você não são homens que acreditam em você. Aí Jesus responde: você disse muito bem, eles são homens. Então Jesus está certo do que vai acontecer com ele, do que vai acontecer com o trabalho de Herodes, porque nenhum deles o reconheciam como homens, nem mesmo aqueles que o seguiam, viam, ainda tinham dúvidas. Pode pôr. Então, nesta passagem aqui, Jesus fala que Elias é João. Eu vou colocar esperamos outro. Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que profeta.
Porque é João de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem me assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai de ti, coração. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até ao céu, serás abatido até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito bem. Então, nós vimos que na passagem Jesus fala que ninguém é maior do que João Batista, senão aquele que é o menor no reino dos céus, que ele se refere a ele mesmo como o menor no reino dos céus. E que João, o Batista, junto com ele, que ele fala que o Elias veio. Eis aqui o Elias prometido. Então Jesus afirma que João é o Elias prometido. E junto os dois ele vai falando o que vai acontecendo.
que desprezaram João e sobre Jesus ficaram chamando que era amigo dos beberrões e comelões, porque Jesus visitava todos. E que nada dos dois foi visto da grandeza espiritual que eram os dois, e sim do ponto de vista que atrapalhavam a parte, vamos dizer assim, a política regional, tanto João Batista como Jesus o Cristo. Então, a reencarnação fazia parte dos dogmas judeus. Isso é verdade. Tem livros judeus que só tratam sobre essa informação, sob o nome de ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Então eles não conheciam muito, eles só tinham conhecimento ao seguinte: chegou alguém, um profeta, está falando com Deus, é como se fosse o Renato aqui, falasse com Deus, o Renato seria um profeta. Apenas dessa maneira que eles lidavam com a espiritualidade. A reencarnação é a volta da alma ou o espírito à vida corpórea. Na verdade, a alma é quando está no corpo. Quando essa alma se liberta do corpo físico, ela é chamada de espírito, mas em outro corpo especialmente formado para ele, e que de nada tem de comum com o antigo. Então não quer dizer que o Jefferson morreu hoje, vai vir na próxima encarnação, vai vir exatamente desta maneira que eu estou. Depende do que eu fiz nesta vida, como eu tratei esse corpo, como eu respeitei esse corpo, que é um presente de Deus. Isso vai ficar gravado no perispírito, e quando eu voltar, eu vou sofrer as consequências ou bem-aventuranças que dele eu fiz. Então pode ser ruim ou bom. A palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. A Lázaro, porque Jesus reviveu Lázaro. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. Por quê? Porque como Elias, eles acreditavam que Elias foi arrebatado, eles esperavam que Elias descesse do céu, e não vindo através de uma criança que nasceu como todos nós, cresceu e se tornou um profeta. Gabriel, faça favor para mim. Essa conversa com Nicodemos fica mais claro ainda a reencarnação. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade,
verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Essa é uma passagem que Nicodemos era um doutor da lei judaica e conhecedor
das leis do judaísmo. Historicamente, ele até tenta ajudar Jesus para que Jesus não seja crucificado, mas ele não tinha força suficiente para isso. Mas ele era, tanto que ele se referia a Jesus como Rabino. Então ele se intitulava menor do que Cristo, né? Ele só não conhecia, ele pensava, como é que um velho como eu posso entrar de novo no útero de uma mulher e nascer novamente? Aí Jesus fala, o que é da carne é carne, e o do espírito é espírito. Então você precisa deixar essa carne e voltar em espírito, e nascer da água de um ventre cheio de líquido amniótico, vindo através de uma bolsa que se rompe. Entendeu? É nesse contexto que Jesus fala. E o que ele diz? Que vocês estão condenados, não é porque eu sou do mal, é porque a luz veio ao mundo. Por diversas passagens na Bíblia, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Depois aqui com Nicodemos ele fala, aquele que pratica a verdade, pratica o amor de Deus. Então, para se alinhar ao contexto de Jesus aqui com Nicodemos, ele chama a atenção para que ele entenda que existe uma vida futura, que existe um perdão, que existe misericórdia, mas que também, para que você se eleve, você precisa praticar a verdade, o amor, e estar no caminho da luz. Aqui, essa passagem é bem grande, né? Kardec discorre bastante sobre esse tema no Evangelho, e em seguida ele termina com o outro ensinamento, a reencarnação. Kardec termina aqui com as passagens, com essas 5 passagens do Evangelho de Cristo, né? O Novo Testamento. Então você vê que aqueles que estão, as figuras que estão vinculadas às leis judaicas, não reconhece Jesus, a não ser Nicodemos. Na Bíblia é o único que compreende Cristo, mas também não entende os seus ensinamentos, porque ele foi doutrinado dentro de um conhecimento das leis judaicas, da Torá, não do ponto de vista do amor, como veio a mensagem de Cristo. Eu coloquei essa mensagem aqui no final, porque daí eu completo o outro final de semana, no outro domingo. Chandra Mohan diz o seguinte: Jesus é amor, e o amor não tem autoridade, o amor tem autoridade própria, não emprestada. Os velhos rabinos e as pessoas do Velho Testamento são como a lua, luz emprestada. Jesus é o sol, ele tem luz própria. Apenas sua presença e você se torna poético. Em sua presença, algo cresce a um pico dentro de você e declara algo do âmago mais profundo do seu ser. Até mesmo sua superfície, seu periférico, fica surpreendido. Aqui um mestre zen falando sobre Jesus, como que ele vê Jesus, como ele realmente é. Então, para você encontrar a espiritualidade de Jesus como luz, nós precisamos olhar para ele de uma maneira livre de dogmas, livre de regras humanas, de conceito humano, e sim espiritualmente falando, como ele realmente era. Coisas que infelizmente o povo judeu não tinha condições de interpretar. O tema reencarnação desse capítulo, tá, termina aqui, e eu volto daí para falar
sobre esses outros 2 temas semana que vem. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe, que é do capítulo 4 ainda. Então ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente viu ele conversando com Nicodemos, é justamente isso aqui. Instruções dos Espíritos. Então, tem 4 instruções dos Espíritos nesse capítulo, falando sobre os limites da encarnação e as necessidades da encarnação, porque precisamos encarnar e encarnar. Bem, pessoal, era isso por hoje. Vou deixar com o Renato agora. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vocês esperam só um pouquinho aqui nessa apresentação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, aos nossos visitantes. Eu gostaria de chamar aqui em cima os nossos membros e também que nos ajudam a manter esse trabalho, para que vocês possam identificar quando precisar de alguma informação. Em breve teremos a camisa da Renascido Luz, para que todos possam saber das pessoas que a gente pode pedir uma informação, pode contar, tá? Então eu queria chamar aqui o Gabriel, o Ricardo, o Lucas, a Cristiane, o Cauã é tímido, ele não é Cauã, o Cauã é tímido, mas o pessoal sabe quem que é o Cauã, né? E então, para quem não conhece ainda, né, a gente tem a Jéssica também na nossa equipe, e vamos também falar aqui os nomes dos nossos queridos amigos, membros que estão nos ajudando na hora do passe. Todas as pessoas que estão ali dando o passe foram escolhidas e consagradas pelo Dr. Almeida. De alguma forma eles foram visitados espiritualmente, e o fluir do doutor passa através dos nossos amigos que estão dando passe, tá? Já o Gabriel vai falar os nomes, tá? Queria anunciar também que a casa vai ter um grupo de jovens liderado pelo Ricardo, que vai se iniciar terça-feira a partir das 7h30 da noite. E o Ricardo está elaborando aí algumas questões que em breve ele vai participar para a nossa casa toda, tá? Teremos um momento muito especial daqui a pouco também. Por alguns minutos nós vamos estar em oração. A casa está sob visita hoje, então é muito importante. Algumas pessoas me avisou que a chuva parece que em alguns locais aí da cidade foi um pouco mais forte, mas a gente pede por todos, né? Então, cada pessoa que às vezes quer uma informação, quer falar, vocês podem procurar uma dessas pessoas que estão aqui presente, que a gente vai tentar auxiliar da melhor forma possível. Enquanto o Jefferson falava, né, fazia palestra, o Dr. Almeida disse que nós temos que entender alguns membros, nós temos que acolher, nós temos que amar. Outros membros da casa estão sendo preparados e em breve serão chamados também pelo doutor. Eu gostaria de agradecer, né, todas as pessoas que têm contribuído com a casa, né? Nós ganhamos os relógios aqui, que a gente vai fazer uma rifa para ajudar a igreja. Ganhamos também
as divisórias também hoje, gostaria de agradecer também. E nesse momento eu queria que a igreja se coloque em oração, porque eu vou pedir para que o nosso mentor, para que Deus abençoe essas pessoas que estão aqui presentes, para que realize um lindo trabalho. A gente tem um grupo de jovens, liderado por jovens. A participação do mentor acontecerá no encerramento de cada dia, mas o grupo vai ser liderado por jovens. A linguagem do jovem estará presente na nossa casa. É muito bonito saber que o jovem tem o interesse de aprender a doutrina espírita, a espiritualidade na sua essência. Então vamos fazer uma oração para os nossos jovens, para que eles possam ter discernimento e sabedoria a cada dia. Antes disso, o Gabriel vai falar aqui você já pegou? O nome das pessoas que estão nos ajudando nos passes. Boa noite a todos. A gente gostaria de agradecer. A gente tem o Jefferson que está nos ajudando, nosso médium Renato, Edilene, o Jorge, o Matheus, que é um membro da igreja, e também temos a Jéssica que ajuda, só que hoje ela não pôde, a Alexandra também, e a Jéssica que não pôde estar com a gente. São essas 7 pessoas, né? Sim, são 7 pessoas que compõem hoje. Nesse momento eu queria que a igreja se colocasse em oração para os nossos jovens que vão iniciar o seu grupo a partir de terça-feira, 7h30 da noite. Vamos orar por eles, os nossos jovens. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos em Sua presença. Pedimos que o Senhor consagre, dê sabedoria e discernimento aos nossos jovens que vão estar ministrando um trabalho espiritual muito bonito, de uma grande responsabilidade, que é levar a doutrina espírita, o conhecimento espírita para os jovens, da forma deles, na linguagem deles, que eles possam ser o instrumento das Tuas mãos, para que a Renascido Luz possa chegar muito longe, trazendo jovens para a igreja, para que tenha conhecimento, sabedoria, que possam um entender o outro e transmitir a palavra do Espiritismo na sua essência. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos vocês. Palma para os nossos jovens. Até o microfone bateu palma, vocês viram? Gente, a gente vai ter um momento agora. Eu gostaria que todos vocês se colocassem em presença espiritual. Nós estamos em visita novamente com os membros do Conselho Espiritual. Seja um pedido, seja um agradecimento, o Conselho Espiritual vai estar nos ouvindo. Gabriel, diminui um pouquinho para mim. Lucas, está muito alto aí, gente? O microfone, está tudo bem? Aí no fundo? Tá bom? Sim, pode deixar assim. Tá, fecha teu olho agora. Não desanime. O nosso mentor, Dr. Almeida, ele sabe o que está te acontecendo, ele sabe da sua persistência. Às vezes demora um pouco para ter uma mudança de vida,
Para você que sente alguma energia, que você está sendo atacado, às vezes você sabe até de onde está vindo, ou não. Para você que deseja também algumas realizações na tua vida, algumas questões que te sufocam, para você que precisa unir mais ainda o teu relacionamento, a tua família, que está um pouco abalada, que está um pouco distante,